Muito bem, chegando na lição de número 13, a última lição desse trimestre, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Esse legado de fé tem chegado até nós. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11 e versículo 8. Ele agiu com fé, ouviu a voz do Senhor e seguiu a sua caminhada. Verdade prática, Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 12, depois versículo 17 ao 21. Vamos para a nossa introdução dessa última lição. Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé, os heróis da fé, né, do capítulo 11 de Hebreus. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, também para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm como exemplo de fé e obediência os patriarcas. Então, é interessante, eu costumo dar o exemplo da matéria, né, ou da disciplina de matemática. Quando a professora está ensinando e ela coloca lá um exemplo, 5 exercícios, geralmente a gente diz, ô professora, faça o primeiro para dar um exemplo para nós. Então ela faz ali o primeiro, coloca algumas fórmulas, parece que fica mais fácil. Então Deus jamais nos daria alguma tarefa sem antes nos dar modelos, exemplos. E os patriarcas é esse modelo, é esse exemplo para nós. Parte primeira, o legado de Abraão, o alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e a igreja de Cristo. Ela alcançou todas as nações e famílias da terra. Então, a palavra do Senhor deixou essa promessa, né? E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Está escrito assim, ó, livre da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a palavra do Senhor é bem clara, né? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque nós falamos que Abraão é o pai, nosso pai da fé, né? O exemplo, o modelo de fé. No item 2, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia deixa bem claro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Abraão demonstrou ter fé verdadeira quando foi chamado por Deus e também quando foi apresentar o seu filho Isaque, né? Foi imolar, né? Sacrificar, né? Apresentar a Deus seu filho Isaque. Então, nosso pai na fé, nosso modelo de fé. O Senhor o chamou e ele obedeceu à voz do Senhor. No item 3, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de Abraão e confirmou suas promessas a ele e aos seus descendentes. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei. Então o Senhor coloca essa promessa sobre a vida dele. Ele foi provado de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque Deus já havia planejado, né, nos salvar através do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E agora ele também pede a Abraão o seu filho. Por quê? Porque Deus deu seu filho para nos salvar. E agora Abraão, nesse ato de fé, está mostrando a Deus, né, que o amor de Deus para com a humanidade realmente é um ato que encontrou no ser humano também uma fé para alcançar esse ato, porque Abraão foi o nosso modelo, porque quando Deus vê Abraão agindo daquela maneira, Deus então percebe, né? Deus então fez se perceber, olha, o meu filho será entregue na cruz do Calvário. Parte 2, o legado de Isaac, o significado do nome. O nome Isaac significa riso, ou ele ri.
O nascimento de Isaac trouxe um riso, alegria aos seus pais e a toda a comunidade ali que andava com Abraão, né? Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, né, apesar das circunstâncias e adversidades, vão ter alegria. Então, o significado também de Isaac, nesse modelo que vem até a nós, né? Esse legado de Isaac. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu, com o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor, manteve viva a comunhão com Deus e deu um exemplo muito maravilhoso, né? Por quê? Porque a sua esposa era estéril e ele soube esperar em Deus. Então, ele esperou em Deus até que veio a bênção e veio a bênção em dobro, né? Porque ele teve os gêmeos, né? Os seus gêmeos, Jacó e Esaú. No item 3 aqui, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração, resultado da providência de Deus, como Deus preparou, né? Como Deus preparou para ele a sua companheira. Então Deus tem sempre coisas boas preparadas para cada um de nós. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração. Então Isaac sempre se manteve em oração. Diz assim a Bíblia, e Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham, olha só, orando e a bênção dele chegando, né? Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Então espera em Deus o que você está pedindo, o que você pediu a Deus, espera no Senhor, porque o Senhor tem o tempo certo de cumprir as promessas das nossas vidas. Amém? Parte 3, o legado de Jacó. Homens com virtude e erros. A Bíblia não esconde, né, o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos. Assim como nós, as Escrituras Sagradas nos mostram que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. E eu costumo dizer o seguinte, nenhuma família é perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. Esse é o lema da página da Palavra de Deus, né? É o lema de todas as redes sociais onde estou ali ministrando a palavra do Senhor. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós mesmos, nossos familiares, perfeição impossível de alcançar e começamos o que? A manifestar a maior arma que precisamos colocar em ação, que é o amor, a compreensão. Aprendemos que os patriarcas, que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. No item 2, o arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus verdadeiro em Betel, quando fugia da casa de seus pais, em Penuel, quando regressava, embora imperfeito, sua história nos mostra que conversão sincera faz com que Deus derrame sua bênção e cumpra sua promessa. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Realmente é um exemplo muito grande para nós. Jacó, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos, revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus deseja o bem dos patriarcas, desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem perfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não que ele trocou, ele desprezou, né? Jacó ganhou não porque não foi nessa troca, mas porque Jacó gostava das coisas de Deus, ainda que foi no conselho da sua mãe, né? Fazendo a coisa errada. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que
é, para que não tomasse filhos dos povos estranhos como esposa. Ele fez isso, né? E casou-se com mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Isso deixava seus pais também tristes. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a diversidade de uma maneira para ensinar e instruir, né? Como instruir Jacó. Diz assim em Deuteronômio: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então o Senhor está dizendo que Ele permite as provas para ver se verdadeiramente nós o amamos de todo o coração. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados, instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada para com Deus. Amém? Conclusão, vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou seja, príncipe que luta ao lado de Deus e prevalece, aquele que luta com Deus. Então, nós lutamos ao lado de Deus, nós estamos ao lado de Deus, e o seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade. Deus criou uma nação para que dessa nação houvesse uma família, e dessa família, que é a família de José e Maria, viesse o Salvador, para que Jesus Cristo, para que o seu Filho, né, a Bíblia diz, o Verbo tornou-se carne, o próprio Deus tornou-se carne, habitou entre nós e morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos para as perguntas. Qual foi o alcance do legado de Abraão? O alcance do legado de Abraão não limitou-se a Israel nem a igreja, mas alcança todas as nações, porque Jesus Cristo, ele é o abençoador de todas as famílias. Pergunta 2, segunda lição: de quem eram os descendentes do Messias? De quem eram os descendentes do Messias? A genealogia de Jesus apresenta o Evangelho de Mateus, que diz assim, ó, que diz de Jesus, o Messias era descendente de Davi, filho de Abraão. Deixa bem claro, né? Descendente de Davi, filho de Abraão. O que é fé? Então a Bíblia em Hebreus 11:1 nos dá a explicação mais correta sobre a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pergunta 4, qual o significado do nome Isaac? Isaac é riso, ou ele ri. Então o Senhor nos traz alegria, né? Pergunta 5, segunda lição: o que o arrependimento pode mudar? O arrependimento pode mudar destinos, porque através do arrependimento Deus faz a grande obra sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo trimestre, que será uma benção.